Aqui em São Paulo já estou com o Lorival Santana, analista de internacional, aqui no estúdio. Lorival, muito boa noite para você. Boa noite. Durante essa audiência, Maduro não só alegou inocência, mas chegou a dizer que é um prisioneiro de guerra. A gente já consegue, a partir do que aconteceu nesta audiência, ter um prognóstico de como deve ser esse processo judicial e como Nicolás Maduro deve trabalhar a sua defesa? Claro. Em primeiro lugar, vamos falar do juiz, Alvin Kenneth Hellerstein. Ele é um juiz de 92 anos de idade, nomeado pelo Bill Clinton em 1998 e que foi juiz de um dos casos em que o Donald Trump foi julgado, foi réu. É um juiz muito experiente, obviamente, e muito independente também. E ele, as questões que estavam em jogo relacionadas com o Donald Trump tinham a ver exatamente com os direitos, as prerrogativas presidenciais. Então, é por isso que a defesa de Nicolás Maduro relembrou ao juiz Hellerstein que um presidente, no exercício de seu cargo, não pode ser julgado pelos atos que ele comete. É isso que diz a lei americana. O Maduro vai ser julgado pela lei americana, né? Então, a estratégia toda é vincular a imagem de Maduro à imagem de um presidente no cargo. E essa é a discussão. Acontece que, como sabemos, o governo americano, desde a eleição de julho de 2024, não reconhece Nicolás Maduro como presidente. E, aliás, o presidente Trump, no seu primeiro mandato, não reconheceu a eleição que havia acontecido em 2018, né? Por isso que Juan Guaidó foi reconhecido como presidente da Venezuela, ele que havia sido nomeado presidente pela Assembleia Nacional, da qual ele era o presidente. Então, quando se fala que Maduro é um prisioneiro de guerra, aí entra uma segunda camada da argumentação, que é: o presidente Trump não consultou o Congresso para entrar em guerra com a Venezuela. Portanto, não é uma guerra legal. E, portanto, não é legal a retirada do presidente Nicolás Maduro, considerado assim pela defesa, nessas circunstâncias. Então, é toda uma tentativa de deslegitimar, tornar ilegal todo esse processo. Entretanto, existe uma jurisprudência nos Estados Unidos de 1886, quando um agente da polícia americana, a gente tem um nome aqui, a pessoa que vai levar uma ordem de prisão. O oficial de justiça? Um oficial de justiça foi lá para o Peru buscar um homem que era acusado de um crime. Ele foi raptado, digamos, da mesma forma como Nicolás Maduro foi, sem uma ordem, sem uma autorização do governo peruano, e levado para a Justiça dos Estados Unidos. E aí se criou uma jurisprudência, que é a seguinte: o fato de uma pessoa ser levada ilegalmente para um tribunal não torna ilegal o processo contra ele. São coisas diferentes. Você sabe que a tradição anglo-saxônica é muito diferente da tradição formalista que a gente segue aqui, que é a alemã e romana. Germânico-romano. Germânico-romano. Então, é um processo fascinante esse que nós vamos assistir a partir de agora, que são muitas discussões. Hoje foi uma audiência absolutamente preliminar. Não sabemos, por exemplo, se Nicolás Maduro será julgado por um júri popular ou por um juiz monocrático. E não sabemos se será o juiz Alvin Kenneth Hellerstein, porque hoje foi uma audiência apenas do que eles chamam de arraignment, né, que é a apresentação do réu para a justiça e aí ele se declara culpado ou inocente. Como o julgamento tem a ver com segurança nacional, então existem algumas restrições do acesso do réu e da defesa ao julgamento em si, às acusações em si. Então, o Maduro, por exemplo, não teve tempo de ler todo o texto das acusações e ele teve que decidir, junto com o seu advogado, se declararia culpado ou inocente, sem saber exatamente formalmente de tudo que ele está sendo acusado. Existem restrições à informação. Então, nesse sentido, embora seja uma justiça independente, um juiz independente, pode ser que ele caia nas mãos de um júri popular ou de um juiz
independente, existem já restrições que tornam a relação entre a defesa e a acusação assimétrica, sendo que a acusação é nada mais, nada menos do que o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, que também controla o acesso a essas informações. Existe também todo um ambiente bastante desfavorável à figura do Nicolás Maduro, por exemplo, num júri popular, imagina os americanos julgando Nicolás Maduro. Então, por tudo isso, vai ser um momento, uma defesa bastante difícil para Nicolás Maduro e sua mulher Cília Flores. E de qualquer modo, ainda vamos ver várias destas cenas, né, desses desenhos típicos que caracterizam os julgamentos, né, os processos na justiça americana, porque o acesso com câmeras fotográficas, câmeras de reportagem é proibido, mas essas ilustrações são feitas exatamente para ambientar um pouco dessa situação. Muito obrigado por enquanto, Lorival Santana, já voltamos a conversar.